Oi, pessoal. Meu nome é Talona Torres, eu sou professora e pesquisadora na área de educação, e nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês como foi a minha aprendizagem de espanhol do zero, que eu não sabia nada, até o nível de proficiência C1, que é um nível avançado. Para começar essa história, eu preciso dizer que tudo isso foi feito depois dos 30 anos, ou seja, eu comecei a aprender uma segunda língua quando eu tinha mais ou menos 32 anos, e depois eu não parei mais, tanto que hoje, além do espanhol, eu falo catalão também fluente, que foi um outro processo de aprendizagem que depois eu posso compartilhar com vocês. Mas nesse vídeo eu quero compartilhar o de espanhol, que foi uma aprendizagem que eu fiz de uma maneira autônoma, ou seja, eu não fiz de uma maneira sistemática, com aulas. Claro que eu assisti aulas em alguns momentos, mas foi um processo de aprendizagem que eu fui construindo de acordo com os objetivos que eu tinha para aquele momento. Então, por que que eu comecei a aprender espanhol? Quem viu o outro vídeo aqui do canal sabe que eu fui fazer uma parte do doutorado em Barcelona, e antes de eu ir para essa parte do doutorado, né, para esses 5 meses, eu não sabia nada, nunca tinha estudado espanhol na minha vida. Eu tinha estudado inglês a vida inteira, mas assim, não era fluente, não sou até hoje, mas o espanhol eu não tinha contato nenhum. O máximo que eu tinha feito é lido um livro em espanhol. Enfim, tentado ler, né? Então, quando eu resolvi fazer o intercâmbio, né, essa parte do doutorado, foi muito rápido e eu precisei aprender muito rápido. Então, a minha necessidade era, eu precisava me comunicar com as pessoas. Eu ia para a universidade, eu ia estar morando num outro país, então eu precisava aprender a língua para comunicação, basicamente. Então, esse era meu objetivo. Bom, antes de viajar para Barcelona, eu não tive muito tempo de fazer a aula, mas eu fui atrás de uma professora particular e fiz algumas aulas particulares para aprender o básico, como dizer meu nome, como me apresentar, um pouco de vocabulário, porque eu não tive tempo de estudar isso com antecedência. Se eu tivesse, teria feito. Então, se você vai fazer o intercâmbio, ou se você pretende morar em outro país, comece essa aprendizagem antes, porque com certeza vai te facilitar muito a vida. Quando eu cheguei em Barcelona, as pessoas falavam comigo, eu não entendia nada de espanhol, nada. Tinha muita dificuldade de compreensão, para falar, então, era mais difícil ainda. E aí eu percebi que eu teria que eh, aprender o idioma da maneira mais rápida possível e continuar praticando. Bom, em Barcelona, o que que eu fiz? Eu não fui fazer aula de espanhol, eu simplesmente comecei a ouvir muito, então eu ia muito no cinema para poder, ver filmes em espanhol, então às vezes com legenda, às vezes sem legenda. Eu lembro que no início era muito difícil a compreensão, mas depois, com o tempo, isso vai melhorando. Outra coisa que eu também fiz, né, me colocava em todas as situações possíveis que eu podia aprender, então eu ia, em Barcelona, a gente faz existe uma prática que é bem interessante e bem comum, que são as duplas linguísticas. Então, nessas duplas, você procura alguém para conversar com você no idioma que você quer aprender. No caso, eu ofereci o português, que era o meu idioma nativo, e a pessoa oferecia espanhol. Ela queria aprender português e eu queria aprender espanhol. Então, a gente falava 30 minutos em cada uma dessas línguas. Essas duplas linguísticas, que aqui se chama parelha linguística, eu fiz durante todo o período que eu fiz de intercâmbio, que foi mais ou menos 5 meses. E eu não tive apenas uma parelha linguística, né, uma dupla, eu tive várias. Então, às vezes eu fazia 2 vezes por semana, porque era uma forma de eu falar com alguém, que as pessoas pudessem me corrigir, aprender vocabulário, entre outras coisas. Então, isso é uma dica que eu dou para vocês, quem quer aprender um idioma, é importante buscar alguém para praticar, e desde o início. Porque, às vezes a gente fica pensando: "Ai, quando eu souber, então eu vou começar a falar". Não, comece a falar desde o primeiro dia, quando você começar a estudar, porque isso é muito importante para depois, avançar mais. Bom, além disso, uma outra, coisa que eu fiz que para mim me ajudou muito foi ler muito espanhol. E aqui eu abro um parênteses para falar sobre a questão da aprendizagem, né. Cada pessoa
aprende de uma maneira diferente. E você precisa descobrir a forma como você aprende, porque isso vai te facilitar aprender uma outra língua. Então, por exemplo, eu sei que eu sou mais visual. Para mim, ler muito me ajuda assim, me ajuda bastante, porque eu leio, depois eu lembro como se escreve a palavra, né? E não é automático, tá, gente? Isso é com leitura diária, né? Então, assim, eu comecei a ler vários livros em espanhol, coisas que me interessam, lógico, literatura espanhola ou de outros temas que me interessavam. Então, eu fiz muita leitura, fui muito no cinema, músicas também, foi outra parte, né, que eu dedicava um tempo do meu dia para ficar ouvindo música em espanhol. Então, eu selecionava algumas músicas que eu tinha interesse em conhecer, o que eu queria ouvir, e eu ouvindo. Então, assim, tava lá lavando a louça, com fone de ouvido e ouvindo a música. Depois, o que que eu fazia? Pegava a letra, lia a letra, quais palavras que eu não conseguia identificar, e aí ia aprendendo também mais vocabulário. Então, o que eu digo para vocês é que vocês, quando forem aprender uma língua, entendam e tentem descobrir como você aprende, porque dependendo da forma como você aprende, você pode usar uma técnica ou outra. Eu dei um exemplo aqui da minha forma de aprender, porque pode ser que seja igual para outras pessoas, mas tem pessoas que aprendem de outras maneiras, tem gente que gosta mais de ouvir. Então, nesse caso, assistir filme, ouvir rádio, né, ajuda bastante. Tem gente que é mais sinestésico, então precisa aprender através do corpo, né, dramatizar, enfim. Existem formas diferentes, e isso é importante cada um identificar. Outra coisa também que eu fiz, né, durante esse tempo para poder avançar no espanhol. Eu saía muito à rua, conversava com as pessoas, então sempre pedia informação, sempre que conhecia uma pessoa, ai, vamos sair para tomar um café. Eu ia para conversar com a pessoa, para ter oportunidade de praticar também o espanhol, além disso, né, desses outros exercícios que eu ia fazendo à parte. Uma coisa que eu acho que é interessante comentar com vocês é que aprender outra língua, pessoal, não tem receita de bolo e não tem mágica. Demora, dependendo do tempo que você tem para dedicar, pode demorar mais ou menos, mas ninguém fica fluente numa língua de uma hora para outra, né? Então, essas pessoas que falam, em 3 meses você vai, aprender outra língua. Olha, de verdade, para você realmente ser fluente, você precisa de mais tempo. E eu acho que mais do que você fazer um curso intensivo, né, de maneira, bastante sistemática, a constância é muito importante na aprendizagem de uma língua. Então, a partir do momento que você se coloca esse desafio, que eu me coloquei, eu quero ser fluente, eu quero me comunicar em espanhol, então eu comecei a planejar atividades para eu fazer sempre, todos os dias. Às vezes não dava todo dia, mas pelo menos 2, 3 vezes na semana. E a constância, pessoal, ela é o que te faz aprender. Porque no início, quando você começa a aprender uma língua, a sua aprendizagem é muito rápida, porque, claro, se você não sabe nada, você consegue aprender muitas coisas em pouco tempo. Só que a partir do momento que você vai dominando um pouco mais essa língua, essa curva de aprendizagem ela diminui um pouco. Então, se você não tem constância de estar sempre estudando, de estar sempre lendo um livro, assistindo um filme, praticando, isso com certeza faz com que a sua aprendizagem ela fique estagnada. Então, é importante isso, insistir. Bom, contando então da minha história, voltando para minha história, depois desses 5 meses que eu fiquei morando em Barcelona, que eu fiz tudo isso e, enfim, pratiquei muito, em 5 meses eu tinha fluência, né? Falava bem, conseguia me comunicar, mas daí eu voltei para o Brasil. E aí a minha grande dificuldade no Brasil era encontrar pessoas para falar, para poder praticar. Mas, como eu sabia dessa minha dificuldade, que eu não teria com quem praticar, eu comecei a buscar outras atividades para que eu pudesse continuar aprendendo. Então, como eu disse, buscando músicas, buscando também filmes, assisti muito filme, muita série em espanhol. Então, eu incorporei isso na minha vida diária.
Quando eu incorporei, essas atividades do espanhol, eu precisei fazer uma prova de proficiência para poder validar o meu diploma. Na prova de proficiência, quando eu fui fazer a prova, eu já não estava imersa, né? Não estava fazendo aquele intensivão para aprender a língua no país. Eu já estava no Brasil há muito tempo, mas continuava no meu percurso de aprendizagem e resolvi me apresentar ao exame do B2, que foi o primeiro exame que eu fiz. No exame do B2, como que eu me preparei? Que foi algo também que me ajudou muito a avançar. Eu comprei um livro que tinha 10 modelos de provas, né, do exame de proficiência B2, nível B2, e aí eu me organizei para, antes de eu me apresentar ao exame, eu ter estudado todo o livro, ter feito todas as provas do livro, porque é simplesmente se preparar mesmo, né, para aquele exame. Então, o exame você precisa escrever 2 textos. Então, como eu disse, a minha aprendizagem era muito, na parte oral e visual. Eu não escrevia tanto em espanhol. Então, esse foi um momento de eu começar a escrever, de eu começar a treinar a fazer textos, a corrigir. Então, sempre que eu escrevia um texto, eu pedia para alguém corrigir para mim. Hoje, gente, com inteligência artificial, chat GPT, é muito mais fácil. Você coloca o texto lá, o próprio, né, o próprio site, ele já te corrige, você vê onde você errou, o que que você pode melhorar. Então, eu sempre começava a escrever os textos, pedia para alguém ler, corrigia esses textos, enfim, ia treinando, fazendo todas as atividades. Aí você vai dizer, ah, então, mas quanto que você dedicava da sua semana para isso, ou do seu mês para isso? Depende muito. Eu sempre fiz muitas coisas. No Brasil, na época, eu estava dando aula o dia inteiro, então eu tinha muito pouco tempo. Mas como que eu me organizava? Qualquer tempinho que eu tinha disponível para fazer alguma coisa, por exemplo, eu estava no ônibus. No ônibus eu falava, tá, então eu vou ouvir aquela série em espanhol, ou então eu vou ler o livro, né, enquanto eu tô aqui no ônibus. Em casa, né, entre uma atividade e outra. Então, assim, dependia muito da minha semana. Mas, claro, quando foi chegando mais próximo ao exame, eu dediquei mais tempo, eu me organizei para poder escrever mais, para poder praticar mais, para poder, de fato, me apresentar ao exame e ter uma boa nota, ou, né, ser aprovada. Bom, enfim, consegui, ser aprovada no exame, né, no B2. A parte oral, para mim, foi a mais difícil, porque como eu estava muito tempo sem praticar, eu tinha muita insegurança, mas eu pensei assim: eu sou proficiente, eu sei me comunicar. Então é só uma questão de eu treinar, de eu me colocar, né, praticar como se eu fosse, estivesse na prova. Então eu me coloquei esse desafio de sempre estar falando, me preparando para poder chegar no dia da prova oral, me sair bem e deu certo. Então, depois que eu fiz o exame do B2, eu continuei nesse mesmo processo, né, de aprendizagem, sempre um pouquinho a cada semana, um pouquinho a cada dia. As coisas que eu tinha mais dúvidas, por exemplo, eu escrevia, né, palavras que eu tinha dúvida, como que se escrevia, acento e tudo mais, eu escrevia uma lista de palavras e colocava no espelho de casa, por exemplo, para eu sempre olhar aquelas palavras e lembrar como se escreve. Às vezes são palavras importantes, né, que a gente precisa saber, mas continuei esse nível de aprendizagem. Bom, quando eu fui me apresentar para o exame de C1 de espanhol, que eu realmente precisava fazer depois o segundo exame, que é um nível mais avançado ainda, eu fiz a mesma preparação. Comprei o livro com 10 modelos de exame, né, do nível C1 de espanhol e fui fazendo as atividades daquele livro pouco a pouco, cada dia um pouquinho. É claro, pessoal, tem dias que dá muita preguiça, que você desanima, tá desanimada, tá cansada. Então, eu sempre me colocava como meta fazer um exercício pequenininho. Porque quando eu sentava para fazer aquele um exercício, eu acabava fazendo 2, acabava fazendo 3, acabava me dedicando muito mais tempo, mas a minha meta inicial, que era aquele um exercício, eu cumpria. Então, se o dia estava mais cansada, tudo bem, deixava. No dia seguinte, eu retomava. Então, isso que eu falei da constância é muito importante. Você sempre fazer alguma coisa que seja
pouco, que seja pequeno, uma música, uma, enfim, uma audição de uma conversa, uma atividade, mas coloque isso como meta diária semanal, para que você se planeje e não deixe de lado, porque se você deixar de lado, essa aprendizagem com certeza ela vai estagnar. Bom, quando eu fui me apresentar para o nível C1, então que eu tinha feito toda essa preparação, a minha, insegurança era a questão de falar de novo, né, era a poder chegar na frente do avaliador e me explicar, contar uma história, então eu pratiquei muito isso, eu vi vídeos também no YouTube sobre a prova, né, como que era a prova oral, então alguns exemplos, alguns temas, e fui, me dedicando para poder dar conta de me apresentar à prova do C1, que realmente depois quando eu fui aprovada. Não é fácil, tá, pessoal? Então, assim, tem que estudar mesmo. E eu consegui, ter o diploma de C1, né, ter essa proficiência, depois de vários anos estudando espanhol. Não foi de um dia para o outro. Então, o que eu digo para vocês é: comece, faça um pouquinho cada dia, busque a sua maneira de aprender, busque como você aprende mais, busque técnicas que te ajudem na sua forma de aprender, porque com certeza você vai avançar mais. O que serve para uma pessoa não serve para outra pessoa. Então, cada um tem uma aprendizagem diferente. Hoje, além de ter o C1, né, de espanhol, eu ainda faço uma faculdade de letras, português e espanhol. Então, além disso que eu já tinha aprendido, eu estou estudando agora sistematicamente no curso de letras, que a gente tem muita aula de espanhol, tem aula de gramática em espanhol. Então, eu estou melhorando ainda mais, apesar de estar aprendendo catalão junto. Então, assim, eu estou ainda nessa fase de separar as duas línguas, mas eu sou proficiente nas duas. Mas eu sei que eu posso melhorar tanto no espanhol como no catalão, que eu estou aprendendo ainda, né? Continuo aprendendo e eu sei que são aprendizagens para a vida toda, que a gente precisa continuar praticando, precisa continuar se colocando desafios para poder avançar. Então é isso, eu espero que esse vídeo ajude a te inspirar a aprender uma outra língua. Como eu disse, eu comecei tarde relativamente, com 30 anos, mas nunca é tarde, porque eu percebi que se eu tiver persistência, se eu realmente me planejar, eu consigo aprender uma outra língua no tempo que eu precisar. Então, assim, no tempo que eu me organizar para isso. Então, comece logo e muita sorte nos seus estudos também, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima.